Uma condenada pelo 8 de janeiro vai cumprir menos pena. E quem garantiu isso foi o próprio STF, numa votação de 6-4, em que o relator, ministro Alexandre de Moraes, ficou vencido. Segura, porque aqui nós vamos separar a manchete política da decisão técnica, porque aqui na Constituição, na polêmica, você sempre vê todos os lados da história. Então, a situação é exatamente essa: a detração e o 8 de janeiro. O recolhimento noturno antes da condenação pode ser abolido, ou melhor, abatido da pena? O STF decidiu por 6-4 contra o relator. Então, o que mudou é o seguinte, vou colocar em uma frase: o STF decidiu que o tempo em que a ré ficou em recolhimento domiciliar noturno de tornozeleira, obrigada a ficar em casa à noite antes da condenação, que esse tempo pode ser abatido da pena como se já fosse pena cumprida. Isso se chama, você sabe, detração. O Alexandre de Moraes tinha reconhecido só 59 dias em que ela esteve presa de fato. A maioria, no entanto, mandou descontar também o período de recolhimento noturno. E o raciocínio não é exclusivo para os casos de 8 de janeiro. Em tese, esse tipo de lógica pode alcançar qualquer réu que tenha passado pela mesma experiência. Então, o caso envolve a Simone Macedo, condenada pelo 8 de janeiro. A pena dela foi uma pena de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito. Ficou 59 dias em prisão preventiva e depois em recolhimento domiciliar noturno com tornozeleira. A defesa, então, pediu para descontar tudo. O Alexandre de Moraes entendeu que deveria descontar apenas parte. A briga aqui não é entrar no embate, político, ideológico, direita, esquerda, né, foi, não foi golpe. É olhar para a situação e ver o que que a gente pode extrair de aprendizado e te deixar preparado para a prova. A briga aqui, se não é uma briga política, ideológica, a briga aqui é para saber qual é a interpretação exata da lei. O artigo 42 do Código Penal, ele vai, você está vendo aí na sua tela, vai dizer que, pode-se descontar da pena o tempo de privação da liberdade que a pessoa sofreu antes da condenação definitiva. A lei lista a prisão provisória, prisão administrativa, internação. A pergunta do caso é: quem passou a noite trancado em casa, por ordem judicial, também cumpriu algo que conta como pena? Que é exatamente o caso aqui dela, né. Bem, para a gente entender isso, precisamos entender alguns conceitos além da própria detração. O conceito de recolhimento domiciliar noturno, a gente encontra lá no artigo 319, 5 do Código de Processo Penal, né, que estabelece como medida cautelar diversa da própria prisão a possibilidade de ficar em casa à noite e nos dias de folga enquanto o processo corre. Pela própria lei, não é prisão, né. E esse é o detalhe que abre a controvérsia. É prisão ou não é prisão? Esse é um conceito, então, importante. Outro ponto importante é a própria ideia, antes de passar ao próximo slide, é a própria ideia de regime aberto, né, que se cumpre dormindo em casa, enfim, como nesse caso aqui, né. Hã, que se cumpre, desculpa, vamos lá, deixa eu refazer a frase, porque pareceu que eu falei uma coisa que eu não quis dizer. Eu botei o seguinte, que aqui é semelhante ao regime aberto, né. O regime aberto também se cumpre dormindo recolhido em casa, né. Materialmente é quase a mesma coisa, né, enfim. Então, o que a gente tem é o artigo 42, que tem 2 leituras opostas. A leitura proposta pelo Alexandre de Moraes, que faz uma leitura a partir de uma perspectiva de legalidade estrita. Então o artigo 42 ele fala em prisão cautelar, diversa, fala em prisão, desculpa, fala em prisão, cautelar, que não é prisão, então não poderia ser contada, né. E a leitura que o ministro Zanin estabeleceu, que é a analogia a favor do réu,
que ele então vai usar o seguinte: olha, a liberdade deve ser o veio interpretativo, né. Então, no caso aqui, o que deve ser interpretado em favor do réu, deve ser interpretado em favor do réu, inclusive a utilização da analogia. Então, a analogia em bona partem deve ser aplicada em favor do léu, do réu. Do léu é ótimo, né, do réu, ok? Hã, e nesse caso, o recolhimento com tornozeleira e tudo mais, hã, é uma forma de restrição da liberdade, né, ainda que não seja uma prisão no sentido mais tradicional. Então, a maioria foi nessa direção de entender que deveria levar todo o tempo em consideração. Eu botei aqui rapidamente para sua consideração, a proporção muda com regime, né, regime aberto, semiaberto, regime fechado, regime aberto 1 por 1, regime sempre aberto 2 por 1, regime fechado, desconto diferido só após a progressão, ao semiaberto, né. O que então a gente traz de importante aqui? Eu botei o seguinte aí na sua tela. Isto é decisão do caso concreto, ou seja, resolve a situação da Simone e sinaliza um posicionamento da maioria. No entanto, ainda não é uma tese desculpa, uma tese. Enquanto eu bebo água, você aproveita para curtir aí o nosso vídeo. Não é tese vinculante para todos os processos. E eu botei embaixo para você ficar de olho no recurso extraordinário 15.98.180, no tema 1454, que o Supremo vai debater sobre esse assunto. Está suspenso porque o próprio Alexandre de Moraes pediu vista, né? Vamos aguardar. Mas é um tema importante. Já há uma sinalização de uma maioria. Vamos aguardar decisão vinculante. Então, essa tese do Zanin é uma tese que talvez hoje seja mais defensável, inclusive converge com o posicionamento do STJ, que vem lá de 2022, por exemplo, no tema 1155 da terceira sessão, em que coloca lá que o recolhimento noturno obrigatório é período detraível, né, mesmo que não tenha havido a tornozeleira eletrônica, né. E até coloquei aí, né, a tese do Alexandre de Moraes não é que é uma tese errada, é uma tese, de contenção legalista, né, ficando mais adstrito à literalidade do texto constitucional, do texto legislativo, ok? Trazendo isso para o nosso âmbito constitucional, o direito fundamental é a liberdade e, óbvio, não a prisão. A prisão é uma restrição da liberdade, não apenas a prisão. Outras medidas restritivas da liberdade devem ser, se não equiparadas à prisão, mas devem ser colocadas dentro de uma mesma categoria, que é a categoria de restrição, né. Então, uma coisa é encontrar a liberdade, outra coisa é ver mecanismo de restrição da liberdade. Esses mecanismos de restrição da liberdade, eles devem ser interpretados de forma restritiva. Então, toda controvérsia em que eu verifico, trazendo para o plano constitucional, tá, gente? Controvérsia, que eu verifico que de um lado tem um direito fundamental e de outro lado não é outro direito fundamental, não é o interesse público, mas é uma restrição do direito fundamental, então, nesse caso, a interpretação deve ser sempre pro homine. Interpretação pró-dignidade da pessoa humana. Pró-homem significa a favor do homem, homem como humanidade, a favor do ser humano, ok? Então fixa aí o artigo 42, fala da letração, 319 lá do recolhimento noturno, a analogia contra o réu é proibida, a favor do réu é o caminho interpretativo mais adequado, né, e diferenciar o que é o caso concreto aqui da tese de repercussão geral que vai ser discutida, ok? Como sempre, eu termino aqui o nosso Constituição na Polêmica, hoje de forma bastante objetiva e sugerindo uma questão para você escrever. O recolhimento domiciliar noturno, cumprido como medida cautelar, pode ser abatido da pena por detração?
embora a lei só fale em prisão, fundamente pelo princípio penal que sustenta a sua resposta. Professor, mas você terminou de dar a resposta, ou pelo menos indicar uma orientação a partir dessa decisão do Supremo? Sim, mas eu quero que você tenha o exercício de escrever, porque é uma forma de você estudar e se exercitar. Beleza? Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Não esqueça de comentar, compartilhar, dar aquela enviar para os seus amigos e nos encontramos no próximo Constituição na Polêmica. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.